Evangelho de João é o evangelho que fala sobre a busca pelo Salvador e o Salvador que busca. Interessante que quando você quer conhecer a Cristo Jesus, a primeira semente é colocada no seu coração, foi o próprio Cristo Jesus que colocou no seu coração, porque Ele é o Salvador que nos busca primeiro. Lembre-se que Paulo falou que Ele nos amou antes que nós o amássemos. Isso é maravilhoso. Então, quando você está buscando a Jesus, quando você tem um desejo de encontrar a Jesus, é porque anteriormente Jesus já te buscou, Jesus já procurava por você. O texto de João, no capítulo 1, do verso 43 em diante, é a trajetória de Filipe e Natanael. Uma trajetória muito linda, que você vai encontrar isso no livro de João. Diz o texto que Jesus partiu para a Galileia e encontrou a Filipe. Eu acho interessante isso. E quando ele encontrou a Filipe, esse é o Salvador que busca, ele disse a Filipe: Filipe, segue-me. E o texto vai nos dar uma geografia dizendo, ora, Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. André e de Pedro, que foram os dois primeiros discípulos que Jesus havia chamado anteriormente, nos versos anteriormente. Mas eu quero focar hoje nessa trajetória de Filipe e Natanael, do verso 43 em diante. E veja no verso 45 o seguinte: Filipe encontrou a Natanael e disse-lhe: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiram os profetas, Jesus o Nazareno, filho de José. Veja, no verso 43 diz que Jesus partiu para a Galileia e encontrou a Filipe. E no verso 45 foi que Filipe encontrou a Natanael. Veja que há os encontros. Primeiro, Cristo Jesus busca a Filipe, como eu falei anteriormente, o Salvador que busca, e quando diz vem e segue, Filipe logo com seu coração decidiu seguir a Cristo Jesus, porque ele já estava desejoso pelo Messias, o Cristo, o Filho de Deus. E logo seguinte, Filipe vai encontrar o seu próprio irmão. Filipe encontrou a Natanael e diz: achamos aquele de que Moisés escreveu na lei e quem se referiram os profetas, Jesus o Nazareno, filho de José. Olha, perguntou-lhe Natanael: de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Respondeu Filipe: vem ver, vem ver. Olha só, estava de fato sendo uma pessoa cética, uma pessoa que estava esnobando a respeito das profecias. Ele apenas disse que se de alguma coisa boa vem de Nazaré, eu estou buscando essa coisa boa, estou buscando o Messias. Será se de Nazaré vem essa alguma coisa boa? E Filipe vem e diz: vem e vê. E o verso 47 nos dá uma coisa muito linda, porque diz o texto: Jesus viu Natanael aproximar-se e disse a seu respeito: eis um verdadeiro israelita em quem não há dolo. E verso 48, Natanael ficou atônito e disse: de onde me conheces? De onde me conheces? Jesus respondeu: de te chamar, eu te vi quando estava debaixo da figueira. Por isso que eu falei, ele é o Salvador que nos busca primeiro. Estava debaixo da figueira, provavelmente meditando a respeito do Messias, provavelmente meditando a respeito do Cristo. Isso é uma coisa interessante, porque o profeta Miqueias, no capítulo 4, verso 4, vai dizer assim, uma profecia de Miqueias: mas assentar-se-ão cada um debaixo da sua videira e debaixo da sua figueira, e não haverá quem os espante, porque a boca do Senhor dos Exércitos o disse. Olha só, Natanael provavelmente debaixo daquela figueira estava procurando a respeito do Messias. Ele havia ouvido rumores do Cordeiro de Deus, já havia ouvido rumores de João Batista, mas ali ele estava meditando a respeito do próprio Cristo Jesus, o Messias. E aí, quando ele se encontra com Jesus, Jesus já viu: olha, eu te vi debaixo da figueira.
Eu vi você quando estava debaixo da figueira. Foi quando Natanael exclamou. Natanael disse: Mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Era isso que eu estava buscando, era isso que eu estava procurando. O Rei, o Filho de Deus, o Rei de Israel. Era isso que eu estava meditando quando eu estava debaixo da figueira. Uma profecia de Miqueias se cumprindo na minha vida, e eu meditando, ponderando a respeito de todas essas coisas que têm acontecido, e eu estava justamente pensando sobre o Rei, e tu vens a dizer para mim exatamente o que eu estava pensando. É aquilo que eu volto a dizer. Cristo Jesus é o Salvador que nos busca primeiro. Porque quando você tem a centelha divina no seu coração, a centelha, aquela chama de querer conhecer a Deus, quando brotou no meu coração, é uma coisa interessante do fato que aconteceu na minha vida. Eu estava fazendo uma atividade doméstica, eu era bem garoto na minha casa, minha mãe mandou lavar louça, uma coisa assim, e quando eu estava a lavar louça, veio aquele desejo intenso no meu coração. Eu quero conhecer a Deus, eu quero ser crente, eu quero conhecer mais de Deus, eu quero conhecer a Bíblia. Veja que aquela pequena centelha que habitou no meu coração era o Salvador que já estava me buscando. Primeiro é o Salvador que nos busca, depois nós o buscamos. Isso aqui é maravilhoso. Então, eu ali atônito, e disse: eu te vi, quando Jesus falou, eu te vi quando tu estava debaixo da figueira. Não havia nenhum tipo de câmeras que flagrava, nada disso. Não havia nada disso. Jesus apenas conhecia o interior, o mais profundo do interior do coração de Natanael. Então exclamou Natanael: Mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Ao que Jesus respondeu: por que te diz que te vi debaixo da figueira? Tu vens a crer, pois maiores coisas tu verás do que essa. E acrescentou: em verdade digo que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Veja, o ponto que eu quero chegar aqui é que Jesus é o Salvador que busca os homens. Jesus é o Salvador que nos busca. Aquele desejo que partiu no seu coração hoje, você que está me ouvindo, aquele desejo que partiu, aquela pequena fagulha de fé que brotou no seu coração, saiba de uma coisa: é o próprio Deus que colocou no seu coração, é o próprio Salvador que buscou em você. Aquela pequena meditação debaixo da figueira da sua vida, a respeito de Cristo Jesus, o Messias, a respeito do Rei dos Reis, é o próprio Senhor que está te chamando. E Ele vai dizer, assim como Ele disse para Natanael: antes de Filipe te chamar, eu te vi quando estava debaixo da figueira. Antes de alguém te chamar para o Evangelho, eu te vi quando você estava meditando sobre essas coisas, ponderando sobre essas coisas. E digo uma coisa: tu está crendo isso agora, mas maiores coisas tu verás. Como disse Jesus: em verdade vos digo que vereis o céu aberto, os céus abertos, e o anjo de Deus, e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. É isso que pode acontecer com você. É isso que o Evangelho pode trazer para a sua vida. Coisas maiores na sua vida, maiores descobertas do Cristo Jesus, maior descobrimento do Evangelho, maiores glórias podem acontecer na sua vida se você simplesmente buscar Cristo Jesus, porque a semente do Evangelho foi plantada no seu coração e você está simplesmente buscando o Salvador que te buscou primeiro, assim como buscou a Filipe e assim como buscou a Natanael. Que Deus te abençoe.